Vamos lá. Passando para a estrutura, nós teremos opções do layout, que aí são opções, né, bem interessantes e um pouco mais avançadas para as páginas. Então aqui eu posso definir, por exemplo, eu vou diminuir aqui um pouquinho o zoom para visualizar essa folha inteira. Aqui abaixo nós temos o recurso de zoom que eu já havia explicado. Eu tenho aqui as margens, que são a distância entre a borda da folha e o início do texto. Então percebam que, por exemplo, se eu coloco um texto nessa primeira linha, vou colocar aqui, por exemplo, o meu nome, vou aumentar um pouquinho por enquanto, só para a gente visualizar esse recurso de margens, que são assim, é muito importante vocês entenderem isso aqui. As margens é a limitação de onde haverá texto aqui dentro da sua página. A forma eu consigo jogar ela na margem. Percebam que ela fica aqui no canto da página, mas o texto, por padrão, ele não fica. Por quê? Porque eu tenho uma área de limite, tanto na parte superior quanto nas laterais, na parte inferior também. Então, significa que se a minha margem for, por exemplo, de 3 centímetros, eu não vou poder inserir recurso, né, 3 centímetros aqui a margem esquerda. Eu não vou poder colocar texto, nem imagens também, né, desde que ela esteja com a posição semelhante ao texto. Se você utilizar aquele recurso que eu ensinei, você vai poder aplicar ele em qualquer local da folha. Mas se você tiver com o padrão da imagem, que ela se posiciona como texto, você não conseguirá. Então, significa que nesta área eu não posso utilizar texto ali e alguns outros objetos, tá joia? Desde que eu modifique a margem, eu modifique as configurações dele como eu fiz na imagem. Tendo feito isso, então, eu quero deixar esse texto um pouco mais próximo aqui à esquerda, para que até mesmo para que eu possa, vamos se dizer, ocupar um espaço maior na folha, né? Ganhar mais espaço ali com o texto. Ocupar mais daquela minha página. A palavra aqui fugiu, mas seria para aproveitar mais a minha página. Às vezes você tem aí um documento que está dando 2 folhas aqui, uma parte dele caiu para a segunda página. Poxa, eu não queria isso, eu queria tudo em uma folha só. Então é a hora de configurar primeiro as margens, antes de diminuir, obviamente, o tamanho da fonte, né? Você pode configurar as margens de forma com que aquele seu texto aproveite maior o espaço aí, né, da folha. Vamos aqui então na opção de margens, e aqui eu tenho alguns modelos já prontos, tá joia? Eu não gosto de utilizar eles, eu gosto de vir aqui em margens personalizadas e eu mesmo personalizar a minha própria margem. Então eu tenho aqui os 4 lados, que é superior, esquerda, inferior e direita. E tem a medianice, que é o centro da folha. Por enquanto nós não vamos focar nisso aqui, mas eu aconselho vocês não alterarem a medianice para que a sua página fique bem alinhada. Ele é o centro. Se eu colocar um valor positivo, ele vai jogar os objetos um pouco mais para a direita. Se eu colocar negativo, ele jogará um pouco mais à esquerda. Então, por enquanto, deixem como 0, porque aí você mantém uma organização aí, né, na sua página. Vamos supor então que eu queira colocar 1 centímetro só de espaçamento na parte superior e 1 centímetro só na parte da esquerda. Então ele vai subir um pouco com esse meu texto e jogar ele um pouco à esquerda. Depois nós podemos mexer também nas outras margens que são da mesma forma. Ao dar OK, então eu só tenho 1 centímetro na parte superior para o meu texto e só tenho 1 centímetro aqui da esquerda. O ideal é você trabalhar com 1 centímetro para mais. Por que não é ideal você colocar o texto colado aqui, né, na borda da folha? Primeiro, fica feio. Segundo, na hora da impressão pode haver algum corte. Então, não é aconselhável você deixar uma margem com um tamanho menor de 1. Aqui, então, se eu clicar novamente em margens personalizadas, eu posso continuar editando. Vou deixar aqui a inferior também com 1 e a direita também com 1. Então, tenho os 4 lados da minha folha com apenas 1 centímetro aí de margem. Perfeito. Então, significa que o meu texto, vou pressionar uma tecla aqui, ó, ele vai vir até aqui, ó, no fundo, na direita. Depois, quando sobrar 1 centímetro, ele cai para baixo. E assim por diante. Ó. Perfeito. Então, nós temos aí um espaço maior ocupado dentro da minha página. Além das margens, nós temos também a orientação, que é muito simples. Agora sim eu vou diminuir um pouquinho o zoom para que vocês entendam essa orientação. Eu posso utilizar a folha deitada na horizontal ou em pé, que é o retrato, que é o padrão do Word. Tá joia? Então aqui eu tenho ela na orientação paisagem e tenho a orientação retrato, que é a orientação vertical, a orientação da página em pé.